E com 14 anos de idade, eu sofri o meu primeiro abuso. E eu fui abusado por alguém da igreja. Então, foi algo muito traumático, assim. Gente, eu amei aquele pastor gay cantando louvor. Quando a mamãe abrir a minha igreja daqui 5 anos, eu quero ele junto comigo para levar muitas almas para Jesus. Vamos povoar o céu. Amei. Tudo bem? Boa Cara, tarde. Que prazer você estar aqui. Prazer é todo meu. Velho. Muito obrigado. Sério. Obrigado pelo convite. E eu estou muito feliz e ansioso para que juntos a gente venha construir aqui um papo muito tranquilo, muito gostoso, regado de muito amor e, claro, de muita presença de Deus, que é o que eu vim trazer aqui. Eu, enquanto uma pessoa declarada, né, homoafetiva, hoje leva a palavra de Deus para muitas pessoas, né, e por detrás dessa vista, né, que as pessoas acabam tendo, existe um cara que se chama Felipe, né, que tem hoje 35 anos, que vem trazendo consigo uma história de vida muito expressiva, né? Eu venho de uma família muito simples, e eu sempre fui uma criança diferente. Eu nunca fui uma criança padrão. Eu sempre fui uma criança muito... Fora da caixa, eu sempre fui uma criança fora da caixa, isso mesmo. Na escola, eu queria me comunicar, eu queria cantar, eu sempre tive em mim um desejo muito forte de poder ajudar as pessoas, de poder querer ver as pessoas bem, né? E eu me recordo, quando criança, eu tinha uma necessidade de estar em algum lugar para poder sentir a presença de Deus, né? E eu me recordo, assim, do dia, né, em que eu conheci a Cristo. Eu, antes de conhecer a Cristo verdadeiramente, dentro do meu lugar de fé, um belo dia, eu na rua, eu escutei uma moça cantando, e a voz daquela moça me chamou muito a atenção. E eu entrei naquela igreja, e quando eu entrei naquela igreja, eu comecei a chorar, porque eu sentia algo que era algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E a partir dali, né, eu me converti, eu me recordo do dia, eu me converti no dia 13 de dezembro de 1999. E todo lugar no qual eu passei, eu fui rejeitado. Caraca. Não teve um lugar, durante esses 35 anos, que eu não tenha passado, que eu não tenha sido rejeitado. E rejeitado, Ale, pela minha voz, pelo meu jeito de ser, pela minha personalidade, pela forma em que eu me expresso, né, pela minha fé. E isso aconteceu de uma maneira muito acentuada. Então, quando eu me converti numa igreja tradicional. A minha transição de uma igreja católica para uma igreja evangélica foi muito natural. Para mim, fazia muito mais sentido aquele lugar, a musicalidade da igreja evangélica me convidava para aquilo, me chamava a atenção. E aí, eu comecei a sentir o preconceito de uma forma muito mais forte. Por quê? Porque eu não era uma criança que tinha uma voz masculina, eu não era uma criança que tinha jeitos, né, masculinos. Na igreja, e com 11 para 12 anos, né, é a fase da transição, você passou pela puberdade, você sabe como é que é. Eu passei, né? Cara, rapava assim, raspar, exato, e aquela coisa de, meu Deus, não sei o quê. E eu não me encontrava naquilo, sabe? Eu queria falar grosso, eu queria usar roupas muito masculinas, porque eu cheguei a apanhar na escola, né? Eu apanhava na escola muitas vezes. E eu mudei de escola muitas vezes, porque os meninos me chamavam de tudo qualquer nome. Era muito difícil naquela época. Então, no caso, você queria ser o que a sociedade queria. Exatamente, eu quis ser. Por quê? Porque é mais fácil ser o que a sociedade deseja. É mais fácil você ser aquilo que as pessoas querem. Difícil é você lutar na contramão das tuas razões. Porque a tua razão fala muito mais sobre você do que sobre os outros. E a sociedade nunca vai... a sociedade nunca vai desejar que você seja alguém diferente. A sociedade quer que você acredite num sistema, que você seja parte de um sistema. Para poder meio que manipular. Exato, exato. Tipo e eu não vim para isso. Deus me criou dessa maneira, dessa forma. Eu não escolhi ser homoafetivo. Se eu pudesse escolher, eu não seria homoafetivo. Porque é muito difícil. Mas dentro de você não tinha aquela, tipo, eu quero ser de um jeito, a sociedade... Porque claro, porque você queria até um ponto você queria ser como a sociedade para parar de ser criticado. Mas e dentro de você, como que era, cara? Dentro de mim, Ale, não havia uma... Eu acho que não tinha uma clareza do que eu precisava ser. Só que, quando as pessoas ficavam falando, você é gay, você é muito afeminado, você é muito isso, você é muito aquilo. Eu não podia cantar na igreja, porque as pessoas falavam que a igreja iria estranhar porque minha voz era muito aguda. Eu não podia dançar, porque eu ouvia que eu ia rebolar mais do que as meninas. Então, eu olhava e falava assim, peraí,
já teve situações de pessoas de dentro da igreja, quando eu me converti, colocando a mão na minha cabeça e dizendo assim, Senhor, em nome de Jesus, que ele venha ser homem. Então, assim... Eu vou ter a expressão, porque é uma expressão que eu sempre tenho. Mentira. É sério isso? Sério? Caraca, sério. Eu lembro de momentos assim, de nós irmos para acampamentos e os meninos fugirem. Só tomarem banho quando eu não estivesse no quarto, achando que eu iria olhar, que eu iria fazer qualquer coisa. E eu não tenho problema de trazer isso aqui, né? Porque eu acho que isso faz parte da minha história. É o meu lugar de fala. É o que eu vivenciei. Não é sobre... Até então, todo mundo criticou. Exato. Não é sobre a opinião dos outros. Agora, hoje é o seu dia de você poder falar o que você... E com 14 anos de idade, eu sofri o meu primeiro abuso. E eu fui abusado por alguém da igreja. Então, foi algo muito traumático, assim. Ali eu comecei a... Uma igreja cristã? Mas, peraí, eu não escuto que eu sou errado, que eu... O que está acontecendo? Né? E aí, logo depois, uma pessoa que estava ali fazendo, acontecendo, e leva para casa dela, com a mulher na casa dele, a mulher na cozinha, ele me tranca num quarto, e começa a me abusar, e aí o problema estava em mim. Então, é algo que eu falo para você, me causa até falta de ar quando eu falo isso. Então, eu comecei a crescer dentro desse ambiente muito complicado, muito, muito doloroso. E eu não tinha paz dentro da igreja, eu não tinha paz dentro da minha casa. Foi uma adolescência, uma infância muito dolorosa. Eu teria todos os motivos hoje para ser uma pessoa extremamente amarga. Mas eu nunca consegui ser. Por quê? Porque aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça, que é o amor de Deus. O amor de Deus me mantém em pé. A presença de Deus me mantém em pé. O ar que eu respiro é porque o Espírito Santo de Deus me faz ficar em pé e acreditar que nele eu sou mais que vencedor. Está longe de ser uma história de vida bonita. Está longe de ser uma história tranquila. Não. E esse primeiro episódio que aconteceu na igreja, na mesma época, com 15 e com 16 anos, aconteceu de novo. Só que por um amigo do meu pai. Então, eu cresci sendo rejeitado na escola. Eu cresci sendo rejeitado na família. Eu cresci sendo rejeitado na igreja. Até que quando eu cheguei com 21 anos, eu saí da igreja onde eu estava. E aí eu digo para você uma coisa. Que culpa que eu tenho de ser homoafetivo? Eu não escolhi ser. E aí eu recebo diariamente, assim, ali no meu Instagram. Nega-se a si mesmo. E pegue a sua cruz e siga. Negar o quê? Eu preciso negar o quê? O que eu tenho que negar? Não é claro para mim o que eu tenho que negar. Negar quem eu sou? Mas a palavra de Deus não diz que eu sou imagem e semelhança de Cristo? A palavra de Deus não diz que eu sou criação do Pai? Que é por Ele, vem dEle, todas as coisas? Então eu sou um projeto de Deus. Mas que Deus é esse que me cria desse jeito, que sonhou comigo desse jeito, condenado a ir para o inferno? Que Deus é esse? YouTube, Instagram, Facebook, Kawaii. Exato. Que Deus é esse que me condena? Não tem. Deus, ele não cria projetos falidos. Deus não cria pessoas para elas serem negadas. O amor de Deus é para todos. Quem hoje faz essa separação? As pessoas. E eu namorei uma menina. Eu namorei. Por falta de uma, eu namorei 2 meninas. Mas não era aquilo que eu me identificava. Até que eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja, eu fui num aniversário. Voltando desse aniversário, eu fui assaltada. E eu lembro que eu voltei para casa muito desolada. E eu falei assim, bom, já que dizem que eu sou isso, aquilo, eu vou falar, então. Cheguei na minha mãe, falei, mãe, na época foi para minha mãe, para meu pai, para alguns amigos na época próximos, para as minhas tias na época, enfim. Eu falei, eu sou gay. 99% das pessoas disseram. Eu já sabia. Eu já sabia. Tava na cara, eu já sabia. Mas é fácil você ter um amigo gay. É fácil você ter um vizinho gay. É fácil você ter um conhecido gay. Difícil é você conviver com um homoafetivo. Porque no lugar da esposa, no lugar da namorada, no lugar da nora, vai vir um genro. Vai vir um menino. E aí,
para a cabeça de um pai, para a cabeça de uma mãe, eu escutei muitas vezes o meu pai, por ser uma pessoa periférica, por ainda morar num ambiente, né, vir do ambiente e permanecer num ambiente completamente preconceituoso, machista, né. Meu pai muitas vezes dizia, eu prefiro ter um filho bandido do que ter um filho gay. Mas eu venci. Eu venci pelo meu comportamento. Eu venci porque eu sempre tive a presença de Deus em mim. Então, eu vejo que as pessoas, elas acham que ser homoafetivo é uma bagunça. E não é. Olha só. Hoje, eu sou casado há 10 anos. Eu namorei 3 vezes na minha vida. Com meu esposo, eu namorei, noivei e casei. Nos conhecemos na igreja. A nossa relação é uma relação que está longe de ser uma relação perfeita, porque nenhum ser humano é perfeito. Mas eu provo a você, eu afirmo para você, que é uma relação debaixo de muita lealdade, de muito respeito, de muita luta, porque não é fácil. E as pessoas acham que ser homoafetivo é ser bagunça. Não, não é bagunça. Com o meu esposo eu namorei, eu noivei e eu casei. Estamos na fila de adoção para sermos papais. Sério, cara? Que então, legal, velho. Possa ser que daqui a um tempinho chegue a Mariana, que é um nome que eu amo, e eu tenho certeza que vai ser um dos amores da minha vida. Vai vir o Benício, que é um nome que eu amo, porque também quero ser pai de um menino, eu quero ser pai de um casal. Cara, que da hora, velho. Então, a família é um projeto de Deus, e a minha família existe. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!